Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Moacir, ao professor Carlos Vaz, por terem aceito participar da banca do meu doutorado. Agradeço também vocês que vieram prestigiar hoje. Agradeço ao professor Tiago por ter aceito substituir o professor Jarbas, né, que está em viagem. Professor Jarbas, obrigado também, tá, por tudo aí. Então, vamos começar a minha tese sobre a transformada inversa de Laplace no ajuste da curva de retenção de água e na avaliação de atributos físicos do solo. Então, eu começo aqui apresentando o que eu vou falar daqui para frente, né? Então, a ideia é fazer uma introdução, falar dos objetivos desse trabalho. Em seguida, a parte 3, 4 e 5 da apresentação diz respeito aos capítulos 3, 4 e 5 da tese, tá? O capítulo 5, na verdade, ele mescla até um pouco do capítulo 2, que é uma introdução, assim, à física do solo, né? Por fim, eu finalizo com considerações finais e as referências. Então, começo aqui falando um pouquinho sobre a curva de retenção de água no solo. Então, a curva de retenção, ela expressa uma relação entre o teor de umidade, teor de água no solo, que é o θ, né, em termos do potencial matricial ou tensão de sucção, que é o que eu prefiro, né? Isso aqui, na verdade, diz respeito à energia com que a água fica retida no solo, tá? E essa curva ela é um decaimento, e quanto menos água tem no solo, mais difícil é de você extrair essa água, ou mais retida essa água fica na matriz do solo, tá? E essa curva ela traz várias propriedades importantes, né, dentro do contexto da agronomia, né, enfim, até na engenharia civil e outras, mas no contexto da agronomia, né, você consegue extrair a capacidade de campo, ponto de bucha permanente, que essas delimitações que estão no gráfico, para saber o quanto de água tem disponível para as plantas, né? Mas, além disso, né, serve também para saber quando tem que, por exemplo, irrigar a sua cultura agrícola, e também para a área que eu gosto, né, que é a área de simulação, permite você estudar a dinâmica de água no solo, dinâmica de nutrientes, e também estudar o crescimento de culturas agrícolas, tudo de forma simulada, né, sem você precisar fazer o teste no campo, né, você pode simular tudo no computador, partindo da curva de retenção de água no solo, tá? E a questão né, um dos problemas, dentre vários que tem para se obter a curva de retenção, é saber qual é a função que expressa, né, matemática, que expressa essa relação entre θ e h. E não é algo simples, porque aqui eu peguei dois dados de curva de retenção, né, dois solos diferentes, e com comportamentos diferentes, né? Então, aqui você vê um decaimento simples, aqui você tem um decaimento duplo aqui, né? Uma dupla porosidade, né? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então, qual função matemática representa esses dois casos? Então, esse é um problema que se tem, né? E muitos cientistas se debruçam nesse tema, né, há muito tempo. Então, o primeiro modelo, assim, que foi apresentado, né, o modelo de Brooks-Corey, é de 1964, é um modelo relativamente simples, tá? Que ainda é usado por sua simplicidade, que é esse primeiro que está aqui na tabela, mas o mais utilizado até hoje, qualquer software que você pega que faz, enfim, estuda a simulação dinâmica de água, é o modelo de Wang-Nutten, tá? Esse aqui é o mais usado até hoje, tá? Pela sua simplicidade, pela capacidade de representar a curva dos casos mais simples aos mais complexos. Agora, você tem um modelo que é baseado em física. Todos esses modelos que estão aqui na tabela, tirando o Kozugi, né, dentre outros que estão na literatura, são modelos empíricos, quer dizer, são modelos matemáticos que ajustam bem os pontos da curva. Agora, o modelo de Kozugi ele é um modelo que parte de um princípio físico, ou seja, o autor ele estabelece a hipótese de que a distribuição de tamanho de poros ela segue uma distribuição log normal. Partindo disso, ele demonstra, né, ele chega nessa equação aqui matemática. Tá?
Enfim, existem outros modelos, o Durner bimodal, né, de 94, que ele é um modelo que, na verdade, é o de Van Noten duplo, para tentar captar essa dupla porosidade que algumas amostras de solo apresentam, né, o caráter bimodal da curva, né. O modelo BIESP, que é um modelo que é pouquíssimo usado, mas que serviu para nós, né, foi um modelo importante para nós aqui no âmbito do nosso trabalho. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, uma vez que a gente estabelece o modelo, define, faz o ajuste da curva, né? Quais propriedades eu extraio além daquelas que eu apresentei no primeiro slide? Então, eu consigo, por exemplo, extrair a capacidade hidráulica, eu consigo estabelecer, esse cara interessante do ponto de vista teórico, né? Que é saber como é que é a distribuição de poros, de tamanho de poros do solo, pelo menos de uma forma estimada, né? Então, se você toma aqui a derivada com respeito ao log do raio, né, você consegue ter essa distribuição aqui, né? Então, aqui, ó, você tem essa curva aqui que mostra como está distribuído o tamanho de poros, né? No caso, para saber o raio, a relação entre raio e potencial matricial, existe aqui a equação da capilaridade, né? A lei de Jurin estabelece essa relação, né, inversamente proporcional com o raio. Aqui, ó, H e R são inversamente proporcionais. Eu consigo obter aqui o tamanho de poros aqui do solo, né? Então, essa é uma distribuição interessante de se analisar. E outra que é muito importante, que é a condutividade hidráulica. Então, se eu quero estudar a dinâmica de água, isso aqui é fundamental. Só que o processo de obtenção da condutividade hidráulica é um pouco mais complexo, né? Ele exige aqui um cálculo matemático um tanto complicado, que eu vou tentar explicar mais para frente. Então, essas são as propriedades que eu vou me debruçar no meu trabalho, né? Condutividade hidráulica e distribuição de raio de poros. E aqui, né, para continuar a motivar, o que motivou esse trabalho, né, eu acho que toda essa questão dos gráficos, dos modelos que me interessam muito, mas além disso, desde a minha graduação, eu fiz o mestrado usando espectroscopia, né, então aqui está a minha orientadora de mestrado, né, lá eu trabalhei com espectroscopia de fluorescência, espectroscopia de infravermelho, e tive contato também com espectroscopia de ressonância magnética, né? E por ter esse contato com espectroscopia, né, eu sabia o seguinte, que o pessoal que estuda petróleo, né, o pessoal da geofísica do petróleo, eles utilizam uma ferramenta matemática que chama ILT, transformada inversa de Laplace. Então, quando eles aplicam a espectroscopia nas rochas de petróleo, eles conseguem saber a distribuição de poros da rocha, saber se tem petróleo ou não e o quanto desse petróleo é possível de você extrair. Tudo isso por meio da técnica de espectroscopia, e aí eles aplicam essa ferramenta matemática, que eles desenvolveram também uma parte dela, né, para lidar com esse tipo de problema. Então, eles fazem um ajuste dessa curva, que não é no domínio do tempo, e eles obtêm uma distribuição associada aí ao tamanho de poros e o quanto desse petróleo eu consigo extrair. E vocês estão se perguntando, tá, mas qual a relação disso com o seu trabalho, né? No caso ali da geofísica de petróleo, eles estão trabalhando com rocha. Aqui a questão é solo, né? Mas veja, teve um trabalho aqui do grupo do professor Miguel Cooper, eles usaram a espectroscopia de ressonância magnética para determinar a curva de retenção. Então, o que eles fazem? Né? Eles fazem o decaimento de ressonância, obtêm a distribuição de poros, ajusta a ILT, né, para obter a curva de retenção. Então, a nossa ideia é, olhando para essa distribuição de poros, né, eu lembro da gente se perguntar, será que o solo ele pode ter esse tipo de distribuição de poros, né? A gente está acostumado a ver distribuições com picos mais largos, né? Que são picos mais estreitos. E aí, ao invés de a gente trabalhar com a ressonância, a gente pensou, será que é possível pegar a transformada inversa de Laplace e aplicar diretamente nos dados da curva de retenção, obtidas lá nos equipamentos tradicionais, né? Câmara de Richards, mesa de tensão, etc.,
aplicar diretamente a ILT, verificar se ela ajusta e se também a gente tem a distribuição de poros, né? Então, essa foi a nossa motivação, né? Todo esse conjunto de coisas. Então, com isso, eu construí os objetivos da minha tese, né? Que foi, geral, foi, então, ajustar a curva de retenção de água no solo, aplicando esse método matemático, né? A transformada inversa de Laplace, visando avaliar os atributos físicos do solo. Então, não só ajustar a curva de retenção, mas também avaliar a distribuição do tamanho de poros e a condutividade hidráulica, né? Então, isso que eu falei está aqui nos objetivos específicos, né? Então, nessa tese eu tive que construir essas rotinas computacionais, então adaptar um modelo que era de rocha para a espectroscopia, que é no domínio do tempo, trazer isso para o domínio de energia, né, de potencial matricial, de pressão. Enfim, e comparar com os resultados dos modelos consagrados, ou seja, Van de Lucken, Kozugi, Turner bimodal, etc., estimar a distribuição de tamanho de poros, né, comparar com os modelos consagrados, obter a condutividade hidráulica, né, não saturada a partir da ILT, e, por fim, disponibilizar à comunidade científica, enfim, uma aplicação que integre esse método, né, e outros para o ajuste da curva de retenção e da condutividade hidráulica do solo. Então, com base nisso, eu começo agora a falar das 3 pesquisas, né, que a gente fez e deram origem a artigos científicos. Então, o nosso primeiro trabalho, que ele tende a cumprir os objetivos específicos 1 e 2, esse foi esse trabalho publicado, né, na Soil and Tillage Research, que é Inverse Laplace Transform to Fit Soil Water Retention Curve and Estimate the Pore Size Distribution. Então, nesse trabalho, né, que está disponível aqui no QR Code, nós investigamos isso, né, essa questão do ajuste da curva e da obtenção da distribuição de poros, tá? Para isso, nós recorremos ao dataset, né, SRIC, que tem solos do mundo todo, tá? E eu recorri a essa base de dados por conta de 2 trabalhos, né, mas um deles que trabalha com modelo exponencial, né, e eles trabalharam com essa base de dados. Então, a gente optou por trabalhar com ela até para comparar com o modelo exponencial também. E nessa base a gente filtrou, né, 439 amostras, é um banco que tem mais, né, mas eu filtrei 439, considerando o mínimo de 8 pontos na curva de retenção e informações básicas, né, pelo menos granulométricas disponíveis, e aqui está o triângulo de textura, né, com as amostras aqui utilizadas. Para ajustar os modelos, então, o que foi feito foi implementado o algoritmo da ILT, que foi adaptado a partir do trabalho do Thiago Moraes, de 2021, e do Borja, de 98. E para os demais modelos, né, os tradicionais, eu fiz o ajuste também, elaborei o software para, usando esse algoritmo tradicional, né, o de Levenberg-Marquardt, para fazer o ajuste dos demais modelos. Tá? Os resultados são os mesmos daqueles obtidos em softwares, né, disponíveis aí na literatura. Bom, e como que se dá o processamento da ILT? A ILT é um processo, tem um procedimento um pouco mais complexo do que os modelos tradicionais, tá? Então, exige que a gente pegue o algoritmo, né, transforme para aqui o contexto de solo, né? Mas o modelo que a gente trabalhou, né? Então, aqui eu falo método e modelo, né? Porque a gente propôs, então, essa estrutura de equação, né? Então, o nosso θ ele vai ser um somatório de uma amplitude ômega exponencial aqui, ó. Então, da tensão, do potencial matricial, sobre essa outra variável aqui que nós vamos obter no modelo, que a gente chamou de potencial matricial característico, até levando em conta atribuições de outros artigos, tá? Como o de Dexter, de 2008.
Então, o nosso modelo base é esse. E o kernel, que está na tese, né, que a gente explica um pouco melhor lá, é essa estrutura aqui. Então, o kernel, a parte da equação, que é a parte fundamental dela, é essa parte exponencial. Então, no caso, o nosso modelo ele é uma soma de exponenciais. Tá? E aí o procedimento, o algoritmo, ele é um tanto complexo, ele usa várias ferramentas matemáticas um pouco mais elaboradas, né? Dentre elas o processo de regularização de Tikhonov, né? E a intenção é a mesma dos demais. A ideia é que o erro seja minimizado. Então aqui eu tenho Q quadrado, é a diferença entre a medida experimental e a teórica, né, do nosso modelo. Então você calcula isso aqui e minimiza essa função erro, tá? Basicamente isso. E o que essa metodologia determina não são parâmetros simplesmente, ela obtém um espectro de parâmetros. Então aqui a gente calcula o espectro de ômega em termos de H0. E nesse processo, o que a gente percebeu é que esse espectro de parâmetros, quando a gente plota ele junto com a distribuição de poros do Van Noten, do Kozugi, dos outros modelos, a gente percebe que cai em cima, né? Eles são muito similares aqui. Então, isso chamou bastante a nossa atenção, e inclusive a gente convertendo, né, o H0 aqui, ó, por meio da expressão da lei da capilaridade, a gente obtém, né, a distribuição de poros também. É muito condizente, né, com aquilo que a gente vê dos demais modelos, né? Então, isso nos chamou bastante atenção, né? E aí, quando a gente integra essa distribuição de poros, a gente obtém aqui o ajuste da curva do nosso, enfim, do modelo, o método da ILT e o modelo ILT-ESP aqui, que a gente deu o nome. E é interessante destacar aqui, né, que é um solo, esse aqui é um solo simulado, né, apenas para demonstrar o método, mas veja que o Van Noten, que é a curva azul, ele capta uma distribuição unimodal. A gente chama de unimodal porque ela tem, a gente fala, uma porosidade, né, principal. Já o ILT, ele é um modelo multimodal. Então, vocês vão ver que ele vai captar quantos modais a curva de retenção apresentar. No caso, que são esses dois picos aqui, essas duas distribuições em destaque aqui. Bom, então, e quanto aos resultados, né? Então, quando a gente faz o ajuste daqueles 439 solos, aqueles dados que a gente tem, então são esses, aqui é uma parcela, né? Eu vou mostrar 4 solos, né, dentre todos que a gente obteve, né? E aqui eu destaco primeiro um comportamento unimodal, então por isso a gente ajustou aqui o modelo de Kozugi, que está em azul, aqui é a distribuição de poros do Kozugi, tá? E solos que apresentaram comportamento bimodal, aí o que a gente tem que fazer? Tem que ajustar o modelo bimodal correspondente, então o bicozugi, aí ele consegue captar a distribuição, né, de poros semelhante a ILT. Então, aqui, e aqui são outros exemplos, né, que a gente captou no artigo, né, que a gente publicou lá, essa figura, com outros ajustes das curvas, né. É importante destacar, depois os arenosos, né, a ILT teve um pouco mais de dificuldade, tá? Mas os resultados foram muito bons, né? O R quadrado acima de 0,98 e o erro quadrático médio aqui para essas curvas menor que 0,02. Aqui um outro caso interessante que a gente levantou, se eu tivesse um solo trimodal, né? Então aqui foi um caso simulado que a gente propôs, né? Então, se eu ajusto o Van Noten, eu vou ter uma distribuição unimodal. Se eu ajusto o Van Noten duplo, que é o DB, aqui o Dörner bimodal, ele vai pegar 2. Né? Mas aqui no caso a ILT pega 3, né? Porque, como eu falei, ele é um modelo próprio para captar modais, né? Aí, daí para eu pegar 3, eu preciso pegar um modelo, pode ser o Van Noten, o Kozugi, né? No caso que a gente pegou o Kozugi, ele capta essa distribuição. É muito similar ao da ILT, tá?
Bom, e para fechar, né, a parte estatística, então, dos 439, né, então, no nosso trabalho, a gente montou a parte estatística aqui, e aqui em vermelho está o modelo nosso, né, a gente vê que, em termos estatísticos, os resultados foram muito similares. Eu não posso dizer que a ILT foi melhor, porque quando eu aplico os testes estatísticos, a gente nota que não há diferença estatística entre os métodos. Mas a ILT teve um resultado muito bom, similar aos demais modelos, principalmente aos modelos bimodais, tá? Os modelos que têm uma complexidade um pouquinho maior. Aqui os resultados por textura, tá? Então aqui eu também destaquei os solos em que cada modelo teve resultado melhor, né? E aqui eu queria destacar, né, eu pus em vermelho a ILT aqui, embora ela teve resultados muito bons em solos médios, né, no caso de solo arenoso, que é um solo que tende a perder água mais rápido, né, e ter um comportamento unimodal, o modelo ILT apresentou um pouco mais de dificuldade. Tá? Isso tem relação até com o kernel que foi escolhido, né? Mas também eu vou entrar nesses méritos daqui a pouco. Então, como conclusão desse primeiro trabalho, né, a gente conclui que os modelos apresentaram um bom ajuste médio, né, todos eles, inclusive a ILT, que é o modelo proposto, né, e a vantagem da ILT é que ela consegue se adaptar naturalmente à complexidade dos dados. Então, o usuário ele não precisa intervir. O próprio modelo ele capta quantos modais o solo apresenta. Tá? E outra coisa que a gente propôs nesse trabalho é mostrar, então, que a distribuição de poros, né, do solo foi bastante condizente. No caso desse trabalho, a gente comparou com o modelo de Kozugi, né? Então, teve uma consistência forte, né, com a distribuição de poros obtida pelo modelo de Kozugi. Então, esse foi o capítulo 3, né, o primeiro trabalho publicado. Aí a próxima etapa foi, agora precisamos obter a condutividade hidráulica, que é acho que o grande desafio aí, o desafio maior estava por vir, né? Então, esse estudo ele foi publicado uma continuação, né, vamos dizer assim, na revista Soil Research. Enfim, a publicação foi aceita, acho que finalzinho do ano passado, né? Enfim, aqui está julho de 2026, né? Mas ele já está disponível o trabalho aqui no QR Code, que a gente, então, estimou a distribuição, estimou a condutividade hidráulica no solo, usando aí a ILT. E aí, a fim de resolver dois problemas, o primeiro deles, a questão do solo unimodal, arenoso, que tem um decaimento mais forte, a gente estava com dificuldade de ajustar. Então, a gente pensou, vamos tentar trocar o nosso kernel para ver se melhora? Então, esse foi um ponto. O segundo ponto que foi crucial foi o seguinte, na hora de obter a condutividade hidráulica no caso exponencial, a gente teve um problema lá que a equação não convergia. Então, eu não consegui calcular analiticamente a condutividade hidráulica. Então, aí a gente já pegou o problema do modelo exponencial, e aí muita coisa a gente vai entendendo, né? Por que o modelo exponencial foi meio que abandonado, né? Então, é porque não teve nenhum trabalho posterior que calculou a condutividade hidráulica. E aí aqui a gente percebeu o motivo, né? Então, que não foi possível obter a condutividade hidráulica analítica, a equação da condutividade. Você consegue calcular numericamente, mas aí não é interessante, né? Então, a gente fez o quê? A gente pegou a curva gaussiana, tá? Que é a curva de distribuição normal, bastante conhecida por todos, né? Se você pegar essa curva, cortá-la na metade, você vê que ela tem um decaimento parecido com o decaimento da curva de retenção. E aí a gente tenta resolver dois problemas aqui, né? A questão do começo da curva e a questão da condutividade hidráulica, tá? E esse kernel aqui, ele é bastante usado também na ressonância magnética. Então a gente tentou pegar um kernel, né, que fosse utilizado também lá, né? Não só inventar do nada, né? Então a gente pegou esse modelo aqui que é usado também na espectroscopia. Então, trocamos o kernel para o gaussiano,
não precisou mudar a interpretação dos nossos coeficientes, né? Que continua sendo amplitude, o H0 continua sendo esse potencial matricial característico, né? E eu acho que eu esqueci de explicar, mas a ideia é que quando o H tem o mesmo valor de H0, né, significa que todos os poros com esse valor foram esvaziados, né? Então é mais ou menos essa ideia do potencial matricial característico. Então, basicamente trocamos o kernel. Em termos do algoritmo para obter a curva de retenção, não muda nada em termos matemáticos, a gente só muda o kernel lá, a nossa equação. Tá? Então, isso é muito simples de ser feito, então não tivemos problemas quanto a isso. E o ajuste da curva de retenção continuou funcionando muito bem. Aí, com relação à condutividade hidráulica, como é que a gente calcula ela? Então, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o processo. Então, se eu tenho lá os dados experimentais da curva de retenção, eu quero saber, para um dado valor de água e de potencial matricial, qual é a condutividade nesse ponto. Então, a ideia é a seguinte, né? Se eu ajustar um modelinho aqui, né, eu consigo ter o valor de umidade aqui. E aí eu preciso calcular essa equação feia aqui, né? Então, para a gente entender o que essa equação está mostrando, a gente faz o seguinte, eu pego o gráfico da curva de retenção e eu inverto os eixos. Θ e H eu só inverto. Então, o θ que estava aqui em Y, ele vem para o eixo X, e o H que estava em X, ele vem para o Y. E mais uma coisa, eu tomo o inverso do H. E esse inverso do H, por que eu faço isso? Porque ele tem uma relação direta com a distribuição de poros, com o tamanho do raio de poros. Então, veja que agora, quando eu faço 1 sobre H, é como se aqui fosse R, o raio de poro, e aqui o teor de umidade. Então, aí a coisa começa a fazer mais sentido, né? Então, o que essa equação está dizendo? Olha, você vai calcular a área dessa curva, abaixo da curva, de 0 até o teor de umidade que você quer. E a área de baixo é a área total. Então, basicamente, isso aqui representa uma fração do solo, né, dos poros do solo preenchido. Então, você pode pensar até com uma porcentagem, né? Eu tenho 30% do solo preenchido com água. Então, é isso que eu estou fazendo aqui nessa razão. É essa a ideia, né? E aí, na equação, basicamente, ela vamos dizer assim, esse termo da integração aqui, ele vai ter, então, esse coeficiente Q aqui para assim, ver qual é o peso que essa razão vai ter no cálculo da condutividade, e aí você vai fazer o produto dessas outras duas grandezas, né? Condutividade hidráulica saturada, ou seja, quando o solo está cheio de água, né? Está saturado de água, é a máxima condutividade de água que tem. Vezes aqui o teor de água no potencial matricial que você quer, elevado a esse L. O L é um parâmetro associado à tortuosidade, né? A dificuldade com que a água vai ter para percolar ali dentro do solo, tá? Então, ele tenta emular isso daí no solo. Então, com isso, calculando isso, você calcular para todos os pontos aqui da curva, você vai ter esse comportamento. Se eu quiser calcular no ponto só, está aqui. Então, explicado isso, né, aí eu tenho que fazer a conta para o nosso modelo. E aqui que vem a dificuldade, né? Eu gastei bastante tempo estudando como fazer e estudando bastante sobre o tema, eu percebi que modelos multimodais, eles só foram ter as suas equações de condutividade hidráulica demonstradas a partir desse trabalho aqui, né? Então, por exemplo, o modelo de Dörner, acho que foi em 98, eu não lembro agora, mas foi um artigo posterior que foi demonstrar a equação analítica da condutividade, dada a complexidade do cálculo. E o passo veio desse trabalho aqui, né? Então, quando eu desacoplo nas integrações lá, eu tiro o somatório para fora, e esse processo aqui, por conta de uma regra da cadeia, né, um processo matemático, chegando nisso aqui, aí simplifica muito o cálculo que a gente tem que fazer. É muito. Tá? Então, essas duas equações aqui foram fundamentais para poder fazer o da ILT, mas também para você fazer de qualquer outro modelo multimodal. Você parte daqui.
Então, aqui eu vou pular essa parte, que é a parte matemática, né? Então, eu pego o nosso modelo, eu tenho que isolar o H daqui, então tem uma série de passos matemáticos, né? Eu vou pular, aí tem que calcular a integração para chegar, por fim, na expressão analítica da condutividade hidráulica, que não é uma equação simples, né? Quer dizer, ela tem a sua complexidade, mas é uma equação analítica. Então, você sabendo, conhecendo os parâmetros, você consegue calcular. E aqui eu queria destacar, né, que os parâmetros aqui da nossa equação passam a ter, né, então, no caso do T, a condutividade saturada, o L e o Q. Esse L e Q, eu percebo que muitas vezes na literatura ele não aparece, porque no modelo de Moalen, que é o mais usado, né, o modelo de Van Gnutten, eles adotam, olha, o L é meio e o Q é 2. Tá? Só que isso é questionável, porque esses dois parâmetros eles foram estimados com um dataset de 50 solos. Isso lá em 1970 e pouco. Então, existe um questionamento sobre isso, né? E, para poder ajustar esses dois, eu me baseei no trabalho do SEC, mais recente, de 2023, que ele comenta que, para ter um ajuste mais condizente da condutividade, é interessante que se faça o ajuste desses outros dois parâmetros aqui. Então, por isso que eu deixei esses parâmetros livres e não considerei eles como meio e 2. Tá? No caso aqui, materiais e métodos. Então, para esse trabalho, né, uma vez que toda a equação foi deduzida, tal, então aí a gente tem o material usado. Né? Então, nesse caso, foram 68 amostras da base de dados no SODA, que é uma base tradicional, né, publicada em 2021, mas que tem essa base de dados, enfim, muitos solos do mundo todo, tá? E eu filtrei essa base com base nos seguintes critérios, né? Eu precisava que essas amostras tivessem dados de condutividade hidráulica, então só aqui a gente já tem uma perda de muitos solos, né, da base, no mínimo 8 pontos da curva de retenção, e nesse caso a gente optou por que esses solos tivessem propriedades físicas completas, né? Então, granulometria, densidade, porosidade, e aqui está o nosso triângulo textural, né, mostrando solos médios, né, bastante diversos. Alguns dados extras também a gente utilizou no nosso trabalho, né, para mostrar o ajuste em dados clássicos, vamos dizer assim, né, em dados que aparecem em outros artigos de modelos também. Então, artigos do Van Gnutten, artigos de outros autores, tá? Inclusive, eu peguei alguns dados do professor Quirin, né, o Van Lier, de 2025. Ele passou o dataset dele, que são dados feitos com outro arranjo experimental, né, o RaiProp WP4, que você tem mais dados, né, na curva de retenção. Isso é interessante para o nosso modelo. Então, nesse estudo aqui, a gente ajustou o modelo da ILT e o Van Gnutten e o Dörner bimodal, né, que é a versão bimodal do modelo de Van Gnutten. Aqui eu aprimorei o algoritmo de ajuste dos outros modelos, né, então passei a usar o LBFGS, é um algoritmo bem conhecido, tradicional, usado na literatura. Tá? Aqui são os modelos, então, que eu disse agora há pouco, né, o Van Gnutten, o Dörner e o ILT, e as respectivas equações de condutividade hidráulica. E aqui alguns resultados, né? Então, eu começo aqui, ó, na coluna da esquerda, eu vou ter os gráficos da curva de retenção, aqui do lado direito, condutividade hidráulica, tá? Então, quando a gente fez o primeiro ajuste, né, da condutividade hidráulica, foi aquele alívio, né? Só de ver a curva passando pelos pontos já foi um ótimo resultado para nós, né? E aí, avaliando isso, enfim, nos outros dados, a gente percebeu que foram resultados bastante condizentes, né? Então, a gente percebe aqui que há diferenças, né, com enfim, o modelo de Van Gnutten, o modelo de Dörner bimodal, né, mas que são ajustes bastante semelhantes, tá? Aqui, no caso, a curva de retenção.
Aqui eu trago esse segundo exemplo, que foi bastante interessante, né, que a gente até comenta no artigo, que o modelo de Dörner, por ele ser bimodal, né, então ele capta as nuances que tem nos dados, assim como a ILT, ele consegue captar até comportamento bimodal do solo. E aqui ele capta essa curvatura mais acentuada aqui entre esses dois pontos, né? E quando eu faço a distribuição de poros aqui, isso é bem evidente, né? Que eu tenho um pico aqui, ó, estreito, bastante incomum, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista físico, né? Embora a gente não possa afirmar que isso aqui não seja algo fisicamente aceitável, né? Que ainda essa questão da distribuição de poros é algo que está em bastante estudo, né, na literatura. Até foi uma discussão que a gente teve com os revisores do artigo, né? O ponto que eu queria levantar aqui é que os dois, né, tanto a ILT quanto o Dörner bimodal, eles captaram uma estrutura aqui. Então, aqui o nosso ILT, uma curva mais suave. Então, você vê que aqui ele capta com maior suavidade aqui esse comportamento, enquanto o Dörner ele foi um pouquinho mais acentuado. Então, se isso aqui é um artifício de modelo, de modelagem, o Dörner caiu nesse artifício. A ILT captou também, só que foi algo mais suave. Tá? Então, o ponto que eu queria trazer, a ILT ela capta as nuances de maneira suave. E tudo isso tem relação com a regularização de Tikhonov, né, que está no algoritmo nosso lá. Enfim, aqui a condutividade hidráulica, tanto dos dois modelos, foi comportamentos similares, né, pelo menos na parte aqui onde tem os pontos experimentais. Bom, aqui como resultados, né, da parte estatística dos dados do SODA, né, que a gente fez, além daqui da tabela com os dados numéricos, né, eu queria chamar a atenção aqui para o boxplot, né, que eu acho que fica mais visual. O que eu gostaria de destacar é que no caso da curva de retenção, tanto a ILT quanto o Dörner bimodal tiveram resultados parelhos, né? Então aqui, ó, R quadrado, primeiro gráfico aqui, o R quadrado e os modelos aqui. Então, tanto a ILT quanto o Dörner, ó, tiveram resultados estatisticamente semelhantes. O Van Noten teve um resultado pior, né? Então, em termos da curva de retenção, isso no R quadrado. No erro quadrático médio, né, a raiz dele, os resultados foram um pouco também similares, né? Ele tem o Dörner similar, o Van Noten um pouquinho pior, tá? Quanto à condutividade hidráulica, daí o comportamento foi similar nos três. Daí a gente não observou diferença estatística e eu acho que a gente pode atribuir isso à questão da estimativa, né? Os três modelos, aliás, todos os modelos, eles estimam a condutividade hidráulica. Então, embora eu demonstre uma equação de condutividade, eu estou estimando a partir de uma curva de retenção. Então, não é a partir de dados de condutividade propriamente dito. A gente estima isso teoricamente, tá? Essa condutividade hidráulica. Então, aqui para fechar, né, como eu disse, no trabalho do Van Lier tem alguns dados de Hyprop e WP4, que são equipamentos que você consegue coletar uma quantidade maior de dados experimentais, tanto da curva de retenção, né, aqui, tanto na parte mais úmida, né, quanto na parte mais seca, aqui o WP4, né, mas é interessante que você capta uma quantidade maior de pontos num tempo menor. Então, você consegue fazer um experimento desse em 1, 2 semanas. Você coleta essa quantidade de pontos. Enquanto na câmara de Richard, você pode levar 2, 3 meses. A diferença é que essas técnicas, elas são técnicas mais recentes, mas a técnica padrão ainda continua sendo a câmara de Richards, né? Mas, enfim, eu só queria mostrar esses dados, né, porque a ILT, né, juntamente com o Dörner, capta as nuances, né, aqui
Mesmo com dados aqui, você vê, são repetições, né? Então você tem pontos aqui sobrepostos, né? Mas ele capta esse comportamento médio aqui dos pontos, né? Então a ILT ela é bastante recomendada nesses casos, né? Até pela maior quantidade de pontos. Então aqui, para fechar, né, a gente conclui que a ILT permitiu estimar o θ e a condutividade de forma comparável, né, mais uma vez, aos modelos consagrados, né, de Bang-Newton e Bernoulli modal, com a diferença que a ILT ela tem a vantagem de tratar de forma automática a multimodalidade que a curva de retenção pode apresentar. Você não precisa ficar escolhendo o modelo que você vai fazer. E a gente considera, né, que a nossa abordagem é promissora em experimentos com maior quantidade de pontos, né? Então, o HiProp, o WP4, favorecem o uso da ILT, né? Que a gente sabe, é um modelo mais complexo, mas com mais pontos você tem uma justificativa maior para usar a ILT. E eu fecho o trabalho agora, com a parte 5, né, trazendo o aplicativo web, né, Water Retention HCFIT, que eu desenvolvi, então, ao longo do meu doutorado, né, foi aprimorado, então eu fiz, na verdade, 2 sites. O primeiro ainda ele está online, mas lá eu já indico para a pessoa acessar o novo portal, que ele é mais eficiente, mais rápido, e ele traz também a condutividade hidráulica, né, que é algo novo, né, que não, nenhum aplicativo web, pelo menos publicado, né, tem essa funcionalidade também. E esse trabalho, ele deu origem a esse artigo, né, que nós mandamos para a Revista Brasileira de Ensino de Física, né, nós mandamos esse artigo para falar tanto um pouco de física do solo, né, então falar dos fundamentos, modelagem, análise de dados, quanto para falar da nossa plataforma desenvolvida. E esse artigo foi aceito no final de março, então já praticamente está publicado. Ainda não saiu o artigo oficial, mas logo mais vai estar disponível, né? E aqui o nosso aplicativo, a gente colocou no servidor aqui da USP, tá? Então agora ele fica disponível aqui no portal da Exalc, né? Trazendo algo institucional, né, para o software, né? Então isso é muito bom. Então agora a gente tem o artigo e o site aqui dentro da Exalc, que pode ser acessado aqui pelo QR Code, né? E o que esse site faz, então, né? Então o usuário, ele basicamente ele vai entrar com os dados de curva de retenção. Então ele coloca aqui os dados do potencial matricial, né? Aqui em centímetros de coluna d'água, né? Isso eu prefiro até falar pressão, eu acho que, enfim, pressão e teor de água, tá? Aqui ele vai escolher os modelos que ele quer ajustar, e aí quando ele clica em Perform Fitting, ele vai obter os parâmetros, as curvas, e ainda você pode fazer download de uma planilhinha do Excel, enfim, uma planilha para você abrir no outro software, ter acesso aos parâmetros, à curva de ajuste. Você pode reconstruir esse gráfico em outro software que você desejar. E a parte de condutividade. Então, esse aqui, o usuário ele tem que entrar com tanto dados da curva de retenção quanto da condutividade hidráulica. Tá? No mínimo, eu preciso de um ponto da condutividade, pelo menos a condutividade saturada. Então, entrando com esses dados, escolhe os modelos, clique em Perform Fitting, você vai achar os parâmetros, e vai ter acesso tanto à curva de retenção quanto à condutividade hidráulica. Tá? Então, aqui, nesse trabalho aqui, as conclusões aqui, essa nossa plataforma, ela integra, então, modelos consagrados, né, o Bootstrap, Bang-Newton, Kozuji, juntamente com a ELT, que foi desenvolvido nesse trabalho, e ela tem como diferencial, né, o ajuste tanto da curva de retenção quanto a condutividade hidráulica de maneira online. O usuário não precisa instalar no computador, ele pode acessar em qualquer lugar do mundo, fazer o ajuste na web, né? E o diferencial o site que é mais usado hoje é o CEF, né? E o CEF faz o ajuste apenas da curva de retenção. O nosso faz os dois.
A ideia é que esse software, né, ele passe por atualizações, né? Então, a ideia é que ele possa ser utilizado na pesquisa, ensino e extensão. Então, eu já tinha, né, essa ideia de que ficasse disponível para os professores usarem, né, no ensino aí de física do solo na graduação. Então, a ideia é aprimorar para que ele sirva a esse propósito, né? Então, aprimorar ali o site para esse propósito. Então, aqui, atualizações futuras, né, inclusão de outros modelos e outras novas funcionalidades. Então, aqui eu vou fechar, né, com as considerações finais, que a ILT mostrou-se, então, uma alternativa bastante robusta, viável, né, para o ajuste da curva de retenção, estimativa da distribuição de poros e predição da condutividade hidráulica. E eu afirmo isso justamente porque teve resultados compatíveis com os modelos consagrados, né? Essa nossa abordagem, ela estima, então, essa estrutura porosa e com a vantagem de não precisar escolher quantos modais o seu solo tem. Então, você simplesmente clica lá para ajustar, ele mesmo vai determinar quantos modais o seu solo apresenta, né? Então, nessa tese, né, eu acredito que a gente conseguiu contribuir, né, com uma ciência, né, trazendo um novo modelo para a curva de retenção, né, e juntamente com a solução analítica da condutividade hidráulica, né? Então, acho que isso foi um feito que a gente conseguiu trazer, além desse software para auxiliar aqueles que querem usar o modelo, né? Agora, é claro, como todo modelo, tem limitações, né? Então, a ILT, eu apontaria duas limitações. Ela é um modelo ele é um modelo mais complexo, então você não vai ter parâmetros lá, 4 parâmetros do Van Loop, né? Você vai ter um espectro de parâmetros. Então, ele é um modelo mais complexo. E, além disso, né, ele é um modelo sensível à qualidade dos dados. Então, é igual você vai ajustar o Dörner. O Dörner lá teve aquele caso que teve talvez um artifício de modelagem. A ILT também vai captar. Então, se os dados podem conter erros, né, a ILT pode ter uma sensibilidade maior, tá? Pelo fato dele captar comportamento multimodal. Agora, é claro, é um modelo que é sensível, mas ele também é suave, né? Pelo método de regularização que a gente utiliza. Então, eu tenho mais um tempinho? Já? Sim. Não, é só para... Eu queria rapidinho, se não tiver problema, eu sei que eu estou me estendendo, eu queria rapidinho mostrar o site aqui, se não tiver problema, tá? Vocês estão vendo o site aí, quem está online? Sr. Carlos, Jarba, vocês estão vendo o site? Sim. Ótimo. Então, estou vendo. Tá, eu vou mostrar o do site. Quando você vem aqui em Water Retention Fit, né, como eu disse, você escolhe os modelos que você quer lidar, clica em Perform Fitting, né? E aí ele rapidamente faz o ajuste para você, né? Com aqui os parâmetros. E quando você clica aqui em Download Results, você tem o arquivo de Excel, né? Eu disse anteriormente. Clicando aqui, ele vai permitir o download desse arquivo com essas informações. Aqui a aba do HCFit, então aqui você precisa entrar com o dado dos dois. Clique em Perform Fit, né, escolhe os modelos, ele faz o ajuste, né? Quando eu ajusto aqui os parâmetros R e Q, o ajuste ele tende a melhorar. Tá? Exceto a vitória. Deixa eu... ele tende a melhorar o ajuste da condutividade. Então, aqui a gente tem os parâmetros do ajuste. Clicando em Download Results, ele faz o download, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. O arquivo. Então, aqui, ó, só para mostrar rapidinho. Tem aqui os parâmetros, né? Informação dos modelos, os parâmetros.
aqui as medidas experimentais, aqui um resumo dos parâmetros, aqui os parâmetros da ILD, então é um espectro de parâmetros. Aqui o fitting, né? Então é justamente o ajuste de cada modelo. Então, se você colocar para construir o gráfico daqui, ó, você vai ter aquele gráfico do site. E aqui os gráficos da produtividade. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, aqui eu fecho, né? Eu só queria fazer um agradecimento, alguns agradecimentos, então. Primeiramente, né, vou pegar minha colinha aqui para não esquecer de ninguém. Eu queria agradecer ao professor Jarbas por ter aceitado, né, me orientar nesse processo todo, né, pela confiança, liberdade que me foi dada para trabalhar com esse assunto, né. Queria agradecer também ao professor Tiago Moraes, né, pela parceria, pela amizade, pelo apoio, incentivo, contribuições científicas, né, que foram importantes para a gente, enfim, poder fazer as publicações, etc., né. Queria agradecer ao professor Quirim, também pelas contribuições, pelas revisões no artigo que a gente publicou, o segundo, né. Queria agradecer aos professores aqui da Exalc, né, aos professores que fizeram parte da minha formação, todos os funcionários aqui do departamento, agradecer o Chiquinho que está aqui, né, que é o Chiquinho ali do corredor, né, foram essenciais, né, para a concretização desse trabalho. Agradeço também os funcionários terceirizados, né, sem eles, sem todos os funcionários, né, quer dizer, a universidade fecha, né, a universidade não funciona. Queria agradecer à Universidade de São Paulo, né, eu sou muito grato à USP, porque toda a minha formação acadêmica foi na Universidade de São Paulo, né, graduação, mestrado e agora doutorado. Então, um agradecimento especial à Universidade de São Paulo, né, ao Instituto Federal. Sem o Instituto eu também não estaria aqui, né, então o Instituto Federal, eu sou professor lá, eles me liberaram para fazer o doutorado aqui, então serei eternamente grato ao Instituto Federal. Viva a Universidade Pública, né? Queria agradecer a CAPES pelo apoio, né, pela bolsa de doutorado concedida. Queria agradecer agora a meus familiares, né, agradecer meu sogro, minha sogra, Maria Lúcia, Danilo, pelo apoio, incentivo, né, durante todo o processo. Queria agradecer os meus pais, né, em memória do meu pai, Antônio, agradecer minha mãe por terem feito o possível e impossível, né, para eu estar aqui hoje defendendo essa tese. Agradecer também as minhas irmãs, Vanessa e Lívia. Por fim, queria agradecer a minha esposa, Beatriz, minhas filhas, Marina e Elisa, né, que foram essenciais em todo o processo, né? Sem elas, eu também não teria conseguido nada disso, né? E agradecer a Deus também, né? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Então aqui estão as referências que eu usei para construir essa apresentação e a tese, né? Pelo menos uma parte dos artigos. Obrigado.